Soul Detox, quer dizer Detox da Alma, é um livro muito bacana que me inspirou para essa série, sendo que eu nem li o livro. Só o nome me inspirou no livro. Eu ainda vou ler esse livro, mas o nome me inspirou tanto que eu fui atrás de material e falei, poxa, tem coisa pra caramba pra gente falar sobre esse tema. Domingo que vem vai ser muito especial, vai ser minha digníssima esposa que vai trazer a palavra e vai ser power, porque nós vamos falar do melhor detox. Tem várias dietas detox para o seu corpo, mas a detox para a alma melhor que tem chama-se Jesus Cristo. E nós vamos exaltar esse nome domingo que vem, você não pode perder, vai ser muito, muito, muito bom. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 3. Esse texto vai dar uma entrada naquilo que a gente quer compartilhar hoje. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai de glória, nós queremos te agradecer por essa noite. Muito obrigado, Pai, pela tua igreja cheia, por cada um aqui presente, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Que, Senhor Deus, o som da minha voz não seja simplesmente o som do Fábio, mas seja, Senhor, o som do céu, Pai. O som do teu coração a falar a nós, Pai. Porque nós precisamos ouvir de Ti. Nós precisamos ser direcionados por Ti. Então, Deus, em nome de Jesus, nós abrimos nossa mente, nosso entendimento e o nosso coração para receber a Tua palavra, e que do nosso coração, Senhor, ela brote vida, vida em abundância, para a glória do Teu nome, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Gente, eu estou empolgado para estar aqui na frente. Eu espero que vocês estejam empolgados para ouvir também, porque quanto mais empolgado vocês estiverem, mais empolgado eu fico e mais legal fica o nosso momento aqui juntos. Amém? Então Tiago 3 diz o seguinte: nossa, o domínio sobre a língua. Acho que uma das coisas mais difíceis é a gente refrear a língua. É a gente saber a hora de falar, saber o que falar, saber a hora de ficar quieto. Mas vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Tem alguém perfeito aqui que não tropeça no falar nunca? Ou você às vezes fala besteira? Nossa, gente, eu já falei tanto. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz, também capaz de dominar o seu próprio corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então quem controla o navio? O leme, o piloto usando o leme. Então quem controla a sua vida? Você controlando sua língua. Sua língua é um leme. Então olha lá que sério isso. Então ele vem aqui: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas grandes. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela a mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais... Não, chega, tá aí. Não, vou continuar. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Agora, quem que escolhe o que falar? Não somos nós? Da minha boca eu posso escolher declarar bênção ou maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos?
Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Bom, aqui você vê um texto grande, quase que um capítulo inteiro no livro de Tiago falando sobre a língua, e a gente vê o quanto isso é importante. E o título da mensagem de hoje é Palavras Tóxicas. Queria que vocês repetissem comigo: palavras tóxicas. Palavras tóxicas. Quem já foi intoxicado por palavras tóxicas aqui? Alguém já foi intoxicado? Já ouviu? Alguém já proferiu alguma palavra tóxica para a sua vida? E essa palavra, deixa mais luz aí, Felipe, o povo vai ler a Bíblia aí. Obrigado. As pessoas vão ouvir palavras tóxicas, às vezes a gente ouve palavras tóxicas e elas entram no nosso coração, igual aquele vídeo que a gente viu, né? Vai indo aqui, vem na mente e aquelas palavras ficam ecoando. Palavras têm o poder de causar danos horríveis para nossas almas. Mas da mesma forma que ela tem poder para causar danos, ela também tem palavra para gerar vida. Amém. Olha o que diz Provérbios 18, 21. Provérbios 18 diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então vamos usar a nossa língua com sabedoria. Deus, Ele criou o mundo como? Falando. Então Ele disse haja luz e houve luz. Então a palavra que saía da boca de Deus foi gerando vida, foi criando coisas. E elas podem criar ou destruir, elas podem curar ou machucar. A escolha é nossa. Quais palavras eu vou querer que saiam da minha vida? Bom, a maioria de vocês levantou a mão dizendo que já foi intoxicado por palavras tóxicas. Eu já fui bastante. Às vezes é por um professor que você chega atrasado, ele fala uma graça para você. Às vezes é seu pai que está irado contigo, declara uma palavra tóxica sobre a sua vida. Enfim, é um chefe, é um marido, uma esposa, é um filho rebelde. Então palavras tóxicas estão sempre no nosso dia a dia. Mas outra pergunta: quem já intoxicou alguém com palavras tóxicas? Diminuiu a mão, né? A gente gosta de ser vítima, né? Mas às vezes nem sempre somos as vítimas no caso. Às vezes a nossa boca, ao invés de pôr pessoas para cima, põe. Para cada casamento falido, eu te mostro a troca de palavras tóxicas. Para cada relacionamento rompido entre pai e filho, entre colegas de trabalho, houveram existências de palavras tóxicas. Ofensas, troca de farpas. Isso prejudica nossos relacionamentos. E hoje nós vamos aprender sobre 4 tipos de palavras tóxicas que ouvimos, como nós vamos bloquear essas palavras tóxicas, e nós vamos falar como nós refrearmos, ao invés de liberar palavras tóxicas, nós vamos liberar palavras de bênção. Amém? Amém. Provérbios 12, 18, o que diz? Há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem, dá para ver outro? Para sempre. Mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então volta lá, por favor, no anterior. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Que sejamos sábios, amém? Para trazer palavras de cura. A primeira palavra tóxica que eu gostaria de falar aqui hoje é palavra de comparação. Eu não sei se você já ouviu palavras de comparação, ou talvez você proferiu palavras de comparação. Eu ouvi uma história interessante sobre um pai que adorava comparar o seu filho com o filho de outros. Ele queria muito que seu filho fosse bem sucedido. Ele queria muito que seu filho avançasse na vida. E ele usava uma técnica de motivação que eu não recomendo aqui, que é a comparação. Ele chegava assim todo dia para o filho dele e dizia: filho, o meu colega de trabalho lá, o filho dele agora passou no vestibular. Sendo que o filho desse cara tinha reprovado.
Então imagina você não passa no vestibular, você se matou de estudar, você fez cursinho, aí vem teu pai e diz assim, olha, você não passou porque você foi incompetente, né? Ele não fala isso, mas ele quer dizer isso. Mas o filho do meu colega passou, engenharia, entre os 10º primeiros lugares, entre os 10 primeiros. Aí você já murcha, né? Aí passa-se um tempo assim, você lá trabalhando, né, de vendedor numa loja no shopping, aí o pai chega de novo e fala, sabe aquele menino que passou entre os 10 primeiros? Arrumou emprego na Bosch, já está entrando, já está ganhando R$2.000 por mês no primeiro emprego. Aí tu já, né, tô eu lá me matando, trabalhando de sábado, trabalhando de feriado, né? Nem sempre minha comissão chega a isso, metade disso muitas vezes, o fixo, o salário mínimo, né? E aí, tá te motivando? Esse pai está motivando esse filho, comparando? Filho, você não sabe. Sabe aquele filho daquele meu amigo lá que eu estava te falando, que entrou na Bosch? Agora ele conseguiu uma promoção, ele vai ser gerente nacional, a empresa vai mandar ele para a Europa, ele vai ficar 1 ano se aperfeiçoando e vai voltar como gerente nacional. E o filho continua lá na loja de shopping, tentando algo melhor, procurando um lugar ao sol, se esforçando. Passou no vestibular com muito sacrifício, mas não surtiu efeito porque o pai tem um comparativo que está lá muito longe de quem realmente o filho dele é. Então, palavras de comparação dessa forma é humilhação. E humilhação nunca foi um motivador saudável. Então, se talvez você ouviu isso do seu pai, da sua mãe, você ouviu isso de alguém, de um tio, de uma tia, de um colega mais bem sucedido que você tem que aprender a bloquear essas palavras de comparação para que elas não entrem no seu coração. Porque se esse filho nessa história permitir que essas palavras entrem no coração dele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar, eu vou te mostrar, pai. Eu vou te mostrar que eu consigo ser melhor que esse cara. Eu vou te mostrar que eu vou chegar lá. Eu vou te mostrar. Aí a motivação dele é ódio, é raiva, é querer provar para alguém alguma coisa. Sabe quem fez isso? Um pastor muito famoso, a maioria de vocês talvez nunca ouviu falar desse cara. O nome dele é Jimmy Swaggart. O pai dele era um cara famoso, prominente, e ele disse, pai, eu vou te provar que eu consigo ser um pastor grande, famoso, e não sei o que lá. E nessa motivação ele se tornou um grande pastor. Ele era um televangelista, ele tinha avião, nossa, um cara famosíssimo nos Estados Unidos. E acabou afundando a carreira dele de ministro por adultério, sair com prostitutas, enfim. Porque a motivação dele de ter chegado lá onde ele chegou não era a motivação de fato que ele deveria ter. Então palavras de comparação são extremamente tóxicas. Aprenda a bloqueá-las, não deixe entrar na sua vida e nunca declare comparando a ninguém, amém? Amém. Nem que seja simples. Olha como teu amiguinho joga futebol melhor que você, filho. Olha como ele acerta e você erra. Nunca faça isso. Palavras de comparação não motivam. Se for comparar, tem formas boas. Fale de histórias de superação. Olha, tá vendo aquele rapaz lá? Ele tinha essa dificuldade, ele tinha esse problema físico, ele conseguiu, ele venceu. Filho, se ele conseguiu, você também vai conseguir. Eu vou te ajudar, vamos juntos. Não é diferente? Segunda palavra são palavras de ódio. Palavras de ódio são uma das que mais machucam. Aquela que a pessoa fala antes de pensar. Né? Às vezes a gente faz isso, não faz? Você está com tanta raiva, você fala, aí depois você vai pensar, ops, né? A pior é no e-mail, né? Você fala no e-mail. Nossa, às vezes minha esposa escreveu um e-mail outro dia, aí ela olhou, o que você acha? Apaga, não manda. Porque ela escreveu no auge da raiva. No auge da raiva nunca sai nada bom de nós, gente. Nunca. Então não fala, não escreva, espera passar, se acalme, depois, sabiamente você pondera as palavras e expõe o que você acha. Xingamentos, você é um retardado, eu te odeio,
Eu queria que você nunca tivesse nascido. Você é um burro, um incompetente. Nunca deveria ter me casado com você. O chefe chega, nunca deveria ter te contratado. Me arrependo amargamente. São palavras de ódio. São palavras que causam um dano terrível na nossa alma. E a gente tem que aprender a bloquear essas palavras, porque essas palavras não vêm do céu, vêm do inferno. E se a gente é um causador de palavras dessa, nós temos que nos arrepender, pedir para Deus nos limpar, porque significa que nós estamos cheios de toxinas. Essas mágoas são tão profundas. Nós temos cursos aqui na nossa igreja que fala sobre restaurando relacionamentos, abençoando gerações. São cursos que tratam da alma. E são, vencendo a ira. Enfim, são cursos que a gente tem ao longo do ano, que a gente vê, a gente abre para outras igrejas, vem gente de outras cidades participar do curso, e a gente vê muitos casos de pessoas extremamente magoadas, amarguradas, não vencendo na vida por causa de palavras proferidas sobre a vida delas na infância, na adolescência. As pessoas carregam aquele trauma, precisam de um momento ali onde elas vão expor isso para Deus e receber uma cura. Bom, terceira palavra é palavra de desencorajamento. É o famoso balde de água fria. Tem gente que não vem nem com uma piscina, não vem nem com um balde de água fria, com uma piscina olímpica congelada da Antártica e joga sobre a tua ideia. E quantos sonhos já morreram dentro de pessoas por causa de palavras de desencorajamento? Quantas ideias deixaram de sair do papel por causa de palavras de desencorajamento? Vocês conhecem? Não entre para essa estatística, viu, gente? Se você tiver uma ideia de Deus no seu coração e vir seu pai, vir sua mãe, vir alguém, seja lá quem for, que às vezes o diabo usa pessoas próximas, jogar um balde de água fria na sua ideia, você tem uma convicção que essa ideia é de Deus, aprenda a bloquear isso. Isso aconteceu comigo. Quando eu falei para o meu pai que eu ia fazer seminário para ser pastor, ele jogou 3 piscinas olímpicas com gelo na minha cabeça, para me desencorajar. Faz outro curso, filho. Faz um profissionalizante. Faz algo que quando eu morava na Austrália, faz algo quando você voltar para o Brasil, você tem um emprego garantido, você consiga vencer na vida, não sei o que lá, né? Então assim, mas eu tinha convicção que Deus me chamou. E a gente tem que aprender a bloquear essas palavras e viver aquilo que Deus tem para a gente. Então vamos ignorar os conselhos dos seus pais. Você entendeu, né? Que às vezes a Bíblia fala que o filho tolo despreza o conselho do pai. Mas às vezes você tem um sonho, uma convicção que é de Deus, que nem sempre nossos pais vão querer apoiar. Então, Walt Disney, quem conhece o Walt Disney? Walt Disney inventou os parques da Disney, o Mickey Mouse, a Minnie, enfim. Ele foi demitido de um jornal chamado Kansas City. Ele era cartunista desse jornal. E o editor-chefe do jornal chegou para ele e disse assim: senhor Walter, vem aqui por favor, eu vou te demitir, eu vou te dispensar, porque está faltando boas ideias, você não tem boas ideias, e eu tenho que dizer outra coisa, você não tem imaginação, então hoje nós estamos te desligando. Que palavra tóxica! Que palavra de desencorajamento que esse homem recebeu. A gente tem que aprender a separar a pessoa do que ela está fazendo de errado. Porque palavras assim, ela está ferindo a pessoa e não o que está acontecendo. A gente tem que sempre aprender a separar. Você quer trate do problema, não fira a pessoa. Ataque o problema, não ataque a pessoa. Talvez, mas eu creio que não, às vezes a implicância desse cara, né? Mas esse sonho, né, de Walt Disney não morreu dentro dele, ele não permitiu, ele bloqueou essas palavras tóxicas, deu a volta por cima, né, e se tornou um mega bilionário aí, que hoje a gente ainda usufrui muito das loucuras, ideias, né, que ele teve, que foram fantásticas, né? Quem aqui já foi para algum parque da Disney sabe do que eu estou falando. Realmente o cara teve ideias geniais. Então a gente tem que aprender a bloquear essas palavras de desencorajamento, porque infelizmente elas virão.
Em algum momento da tua vida, ela vai vir. E às vezes é por pessoas que a gente ama. E a gente tem que aprender a refrear nossa língua, porque às vezes você vai, sabe, você tem até uma boa motivação para falar. Mas às vezes aquele momento é de Deus para aquela pessoa. Você que não tem entendimento, e você vai e joga o balde de água fria. Então a gente tem que tomar cuidado. Davi, quando ele foi encarar Golias, todo mundo começou a tirar sarro dele. Começar com os próximos da família. Os irmãos dele, o irmão dele mais velho, né? Aquele que o profeta Samuel, como homem engana, né? A gente, nosso coração enganoso, o profeta disse, com certeza esse é o rei que o Senhor escolheu, né? O irmão dele, acho que o Eliabe, o nome dele. E ele chegou lá, quando estava na guerra, Davi chegou, eu enfrentarei esse gigante incircunciso, eu vou para cima dele. Ele falou, o que você está fazendo aqui, Davi? Com quem você deixou aquelas ovelhas do nosso pai? Volta para casa, moleque. Você veio aqui só para instigar, só para poder jogar lenha na fogueira, só para provocar, né? Já recebeu um balde de água fria naquilo que ele foi chamado para fazer. Mas ele driblou aquilo, chegou até o rei. Mas eu vou até o rei. Chegou no rei e disse, eu vou enfrentar esse camarada aí. Então vocês estão com medo, estão no joelho vacilante, mas eu vou encarar esse cara. Aí o próprio rei falou, mas você é só um menino, você não tem experiência. Gente, você tem uma ideia de negócio, você quer ir para frente, aí chega alguém, você não tem experiência, isso não vai dar certo, isso é loucura. E às vezes é algo que Deus colocou no teu coração, que não pode deixar morrer. A gente tem um ditado que, né, serve para o Sidney e para a Raquel. Quando a gente planta uma igreja, a gente entra no inferno, né? A gente entra todo plantador de igreja passa por fases difíceis. É difícil plantar uma igreja, é difícil começar uma igreja do zero, é difícil demais. E parece que todas as munições do inferno são miradas contra você. E você precisa ter persistência, você precisa ter um coração valente, você precisa ser guerreiro, senão tu desiste na primeira pegada. Então Davi, ele chegou, ele passou pelo Saul e ele chegou em Golias. Aí o próprio Golias caçoou dele. Quando ele chegou lá, o Golias virou para ele, quem você pensa que eu sou? Um cachorro para você vir com um pedaço de pau? Hoje eu vou te matar. Hoje eu vou cortar a tua cabeça e vou dar o resto do teu corpo para as aves do céu comer. Palavra encorajadora? Um gigante de 3 metros falando isso para você. Você é um adolescente com um pedaço de pau, o cara com escudo, o cara com lança, o cara com espada. É intimidador, não é? Você sai correndo na hora dessa? Ou você confia no teu Deus? Davi confiou no Deus que ele tinha. Ele não deixou, não permitiu que aquela palavra de desencorajamento entrasse no coração dele. Porque o desencorajamento gera medo. E você não agrada a Deus com medo, você só agrada a Deus com fé. Então se Deus te chamou para fazer algo, você tem convicção de que Ele te chamou, óbvio que existem algumas regras aí, né? Porque Deus me chamou para ser profeta das nações. Ministério internacional. Mas se você não estiver debaixo de liderança, se você não aprender a servir, se você não estiver galgando os passos certos e quiser ir de carreira solo, aí não é de Deus, dessa forma. Tem um jeito de Deus também, não é porque Ele te chamou, né? O contrário da palavra de desencorajamento é a palavra de encorajamento. E o que Deus pode fazer através das suas palavras é algo incrível. Eu lembro que num momento difícil da minha vida, eu tinha terminado um relacionamento que eu gostava muito dele, da menina. A gente terminou, eu fiquei mais próximo de Jesus naquele momento. E eu lembro que eu estava muito chateado numa reunião de oração, triste com a minha vida, não sabia o que eu ia fazer. E aí um cara chegou para mim do nada, me parou. Ela não gosta que eu faça essas coisas. Gostava. Não, gostava, passado. Você é mulher que ia passar. Eu já falei para ela, se eu pudesse voltar atrás, eu voltava atrás.
Se eu pudesse voltar atrás, eu ia casar com ela virgem, meu sonho, mas infelizmente a vida não foi assim. Então, o que aconteceu? Eu estava triste nessa... Vocês estão me tirando minha concentração. Eu estava triste nessa reunião. Esse irmão chegou para mim e disse assim: Fábio, eu te vejo pregando. Eu não tinha nem ideia do que era pregar, do que é falar. Eu não sabia falar em público, eu morria de medo. E esse cara chegou para mim e falou assim: Fábio, eu te vejo pregando. Aquela palavra entrou no meu coração, me trouxe um ânimo que eu me senti importante. Eu me senti alguém. E aquilo me fez, sabe, complementou uma série de outras palavras de encorajamento que eu recebi de pessoas que me amavam, a entrar na escola bíblica, me tornar um ministro de Deus, a aprender a manusear essa espada, né? Porque não é só ter a Bíblia debaixo do braço que te faz uma pessoa boa em usá-la. Você tem que treinar. Tem que treinar. E aí foi muito bom essas palavras. Então você pode ser esse agente da vida de alguém, o encorajador. Quem foi um encorajador na Bíblia foi Barnabé. O nome dele significa aquele que encoraja. E ele encorajou Paulo, né, a ser um pregador do Evangelho, que ele escreveu dois terços do Novo Testamento. Né, um cara que, né, estou até vendo o desenho dele hoje com o Joshua, hoje à tarde. Paulo de Tarso. E muito interessante que alguém acreditou nele, alguém injetou nele. Então é assim, gente. Quando a pessoa está com sonhos de Deus, quando a pessoa está com coisas de Deus, não jogue balde de água fria, jogue querosene. Você tem que andar na vida com 2 baldes na mão. Com um balde de querosene e um balde de água. Se a pessoa começar a murmurar, se a pessoa começar a falar mal do outro, fofocar, causar intriga, tu joga água na cara dela, água gelada. Para que isso não é de Deus. Mas se ela estiver falando coisas de Deus, sonhos saudáveis, coisas a respeito do futuro dela, sonhando com uma casa nova, sonhando com um carro novo, sonhando com um bom emprego, gente, joga querosene na pessoa. Anima ela, para que ela consiga dar o melhor dela e chegar lá, amém? Amém. Amém. Quarta palavra. Vou pegar uma água aqui. Minha mulher vai me servir. Gente, hoje ela fez um rango da hora. Meu favorito de domingo. Macarrão com calabresa. Gente, palavra de depreciação, número 4. Gente, isso é muito sério. Com certeza, todos nós aqui já ouvimos palavras de depreciação. Palavras que nos diminuem. Palavras que nos põem para baixo. Palavras, a depreciação nos faz nos sentir rejeitados. Quem gosta de se sentir rejeitado aqui? Uma vez eu estava com eu tinha minha primeira prancha de surf. Era uma prancha bem esquisita. Ela tinha 2 quilhas, né? Era bem grossa, bem larga e pequena. Parecia a prancha que os caras usam para surfar de joelho. Mas foi que eu aprendi. Eu ganhei do meu primo mais velho, que já surfava, e ele me deu essa prancha. E eu morava em Ubatuba na época. E tinha uma escolinha de surf, eu lembro até hoje, a escolinha do Bocão. E esse cara, ele dava aula para as crianças lá, crianças, né, de várias idades, mas dentro da faixa de criança, adolescência, e ele instigava essas crianças a, né, se tornarem profissionais, ensinava algumas técnicas, e meu sonho era entrar nessa escola. Como eu não tinha, até então eu não tinha prancha, só de prancha emprestada, eu não podia entrar na escola, porque a condição era ter uma prancha. Quando eu ganhei essa prancha, a primeira coisa que eu fiz foi correr nessa escola. Eu peguei essa prancha, fui correndo e disse: Bocão, poxa, ganhei essa prancha, cara, agora eu quero entrar na escolinha, eu quero aprender com vocês, eu quero surfar com a galera e tal. Ele virou para mim e disse: com essa prancha aqui não entra na minha escola. Essa prancha não rola. Ele me depreciou de uma forma
Imagina um menino de 12 anos, cheio de sonhos, querendo ser surfista profissional. O cara chegou e me lança essa. Eu lembro que nossa, baixei a cabeça, peguei minha prancha. Glória a Deus, eu não desisti de surfar, porque me trouxe muitas alegrias. Mas eu fiquei muito mal. Fui para casa muito triste, contei para meu pai, contei para minha mãe que ele não me aceitou na escolinha para dar minha prancha. E era uma fase muito delicada na vida da minha família. Meu pai estava um ano desempregado, já tinha gastado todas as economias. Eu trabalhava de guarda-mirim como office boy, né? Eu era guarda-mirim para ser office boy na Santa Casa de Ubatuba. Eu ia de Caloi Cross, entregar documento, ir no banco, ir na feira pegar pastel para os médicos da Santa Casa. Fazia todas essas coisas aí. Nem sempre eles pegavam. Tinha médico que era legal, falava assim, ó, compra um pra mim, mas compra um pra você também, tinha mais. Tinha outros também, fazia eu ia ficar com fome lá, eu ia lá, levava o dele, enchia de coxinha, levava porque morreu. E voltava pra casa com fome. Né? Então, mas poxa, é difícil ser rejeitado. É difícil. Às vezes a gente não é escolhido pelo treinador, não é escolhido num processo seletivo para trabalhar, mas que você nunca esqueça que você é escolhido por Deus. Amém. Às vezes de quem você mais quer amor, você não consegue amor. Eu tenho uma história muito triste na minha família. Eu tenho um tio que ele deserdou nossa família. Ele chegou para o meu avô, chegou para minha avó, chegou para o meu pai, chegou para minha tia. Eu prefiro morrer sozinho do que estar com vocês. Eu prefiro morrer na sarjeta do que ter que ver vocês de novo. Ele sumiu para Manaus, a gente não tem mais contato com ele. Meu avô faleceu em dezembro do ano passado. Ele nem tinha chegado. Alguém conseguiu mandar uma notícia para ele sobre isso, né? E ele disse, não me incomode com esses assuntos, né? Ele tornou dessa forma. E minha avó sofre porque ela sentiu, né? Meu filho me rejeitou, de tanto que ela tanto quis amor dele e não teve o amor, né? Então é uma sensação assim muito horrível, a depreciação que gera uma rejeição. Então a gente tem que aprender a bloquear. Né? No caso da minha avó, ela não é cristã, então ela não tem esse entendimento que, poxa, o filho dela, ela sofre demais. Óbvio, qualquer mãe, mesmo cristã, sofreria. Mas quando a gente tem Deus, Deus supre o amor que falta. Quantos casos de pessoas que eu conheço que o pai é bêbado, é alcoólatra, bate na mãe, não dá nenhum tipo de amor, nenhum tipo de... não leva... mas Deus, ele supre. Se a gente aprender a ir na fonte certa. Guarde o seu coração de palavras tóxicas. Mais uma história para a gente encerrar a palavra de depreciação. Essa história é verídica, é de um cara chamado Tom. É de um livro que a gente faz um curso aqui na igreja também chamado Homem ao Máximo. Esse cara Tom, ele não tinha sucesso. Ele era filho e neto de 2 pastores super famosos, super bombásticos lá, os caras nervosos mesmo. E ele vivia só da herança ministerial do pai e do avô, porque ele mesmo não conseguia fazer nada por si só. E ele estava já no 4º trabalho dele numa emissora de TV cristã, tinha um cargo alto dentro da emissora, porém ele era extremamente improdutivo. Que o diretor da emissora teve que chegar para ele e falou, olha, eu tenho que te desligar da empresa porque você não está produzindo. E sabia do histórico dele, que ele nunca produzia nada, ele já assumiu 2 igrejas, tinha falido as igrejas, tudo que ele botava a mão dava errado. O contrário de José no Egito, né? Essa história de José, ele era o oposto. Tudo que José botava a mão dava certo, tudo que esse cara botava a mão dava errado. E esse cara que demitiu ele, o diretor, ele também era pastor, ele ficou, né, poxa, eu quero entender por que esse cara só dá errado. Pô, ele é neto de um cara brilhante, filho de um cara brilhante, como é que dá errado? E ele foi na casa dele jantar. Logo quando ele chegou para jantar na casa dele, ele começou a conectar os pontos e entendeu por que a vida desse cara não vai para frente. Palavras de depreciação. Quando a mulher dele chegou, ele virou
o diretor que dispensou ele, né, que estava interessado em ajudar ele, virou para a esposa dele e disse: nossa, como você está linda, você é uma excelente anfitriã, teu sorriso nos deixa à vontade, né? E ele virou e falou assim, né, para eles: olha, a minha esposa, ela só coloca essas roupas quando vem visita em casa, né? Na verdade, e graças a Deus vocês vierem, que assim a gente pode ter uma comida decente por aqui. Aí ele deprecia a esposa dele. E a noite inteira ele foi soltando piadinhas acerca do sotaque dela, que ela era do interior, acerca enfim, que ia diminuindo, desvalorizando a esposa dele. E tem um versículo na Bíblia que diz que o homem que deprecia sua mulher tem as suas orações impedidas de chegarem ao céu. Então o cara mas isso serve para a mulher que também faz com o homem, tá? É vice-versa aqui, não é só para o homem que o bicho pega, é para quem deprecia o outro. Né? Então, se nós temos esse hábito de depreciar alguém, eu creio que isso também serve para um filho que deprecia o pai, um pai que deprecia o filho. Palavras de depreciação é como se você estivesse construindo uma laje sobre a tua cabeça e as suas orações não vão passar dela. E tudo que esse cara orava, Deus não respondia. Por isso que a vida dele não vai para frente. Porque a nossa vida só vai para frente com Deus, amém? Você pode conseguir sucesso com suas próprias forças, pode, mas nunca é a mesma coisa. Quando Deus está no negócio, você vai mais longe. E esse cara, Deus não estava nos negócios dele de jeito nenhum, nada dava certo, tudo dava errado. Esse cara estava depreciando a sua esposa, tratando mal a sua esposa. Então vamos refletir, palavras de depreciação são tóxicas e também bloqueiam nossas orações. Então mas a gente tem que aprender a guardar nosso coração, né? Uma coisa assim, vamos falar um pouquinho sobre ouvir, né? A gente não pode controlar o que as pessoas falam de nós ou para nós, não é verdade? Mas você pode controlar naquilo que você acredita. Então, se alguém fala que você é um perdedor, você pode aprender a bloquear isso e não acreditar nisso. Você não pode controlar a pessoa de te chamar de perdedor. Você não pode controlar a pessoa te depreciar. Você não pode controlar a pessoa te menosprezar. Você não pode controlar as palavras de rejeição que chegam a você. Mas você pode controlar o impacto que elas têm na sua vida. Você pode criar um sistema de bloqueio para proteger. Eu queria ter ensaiado isso. Quem gosta de luta aqui? Levanta a mão. Só? Só mídia de plantão, hein? Gosta de balé? Vamos ter uma conversa lá no gabinete pastoral. Luta. Uma das coisas importantes da luta, põe lá Provérbios 4 para mim, por favor, 4:23. Uma das questões da luta é a guarda. É extremamente importante. Só o Anderson Silva, que é o Spider, que é muito rápido, às vezes ele luta com as mãos assim, né? Eu estava perguntando para os colegas meus que lutam, por que o cara luta assim? Porque eu fiz Kung Fu 2 anos, já lutei Karatê, e a coisa mais importante que o professor ensinava você tem que proteger essa região aqui, ó. Você tem que ficar com a mão aqui. Você não pode baixar a guarda, porque se tu baixar a guarda, tu toma bordoada, não é não? Olha o que diz Provérbios: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então ali, ó, guarde o seu coração, guarda. Então nós temos que aprender a criar um sistema de bloqueio para guardar o nosso coração. Vou chamar meu amigo Cleiton para fazer uma demonstração aqui, gente. Estou meio fora de forma, há muitos anos que eu não pratico isso, mas acho que você vai entender aqui o que eu quero dizer. Ele representa palavras tóxicas. Ele representa uma palavra de ódio. Eu quero que você me dê um soco com esse braço aqui, aquele que vem assim de lado. Eu tenho que aprender a bloquear o soco. Eu tenho que aprender a bloquear a palavra de ódio que está vindo sobre a minha vida. Então vem de novo. Espera aí que eu vou... Vou falar mais alto. Vem a palavra de ódio. Eu tenho que aprender a bloquear, não só bloquear, mas a gente tem que bloquear. Não, a Bíblia fala que a gente tem que virar o quê? Outra face, né? Mas não quer dizer que eu tenho que tomar bordoada, não quer dizer que eu tenho que ser trouxa, né? Então vem de novo a palavra de ódio
eu vou bloquear. Sabe o que acontece com a gente? A gente fica tão intrigado, porque a gente quer revidar, não quer? O nosso negócio, você toma uma, você não quer só tomar, mas ó, aí ele vem com esse, aí ele vem com uma outra palavra de desencorajamento, eu também tenho que aprender a bloquear. Aí tem aquela palavra que vem aquela que vem assim, né? Na cara, né? E essa que vem na cara, às vezes ela vem, né? E você tem que aprender a bloquear, você tem que aprender a desviar. E aí quando vem aquela na boca do estômago, né? Aquela da boca do estômago, naquela que você não está esperando. O camarada chega bem pertinho dizendo que te ama, né? Você vai lá e te lança aquela palavra de desencorajamento, aquela palavra que te põe para baixo, aquele balde de água fria, aquela palavra de traição. E aí você tem que aprender, quando vem o gancho, você tem que aprender também a bloquear. Sendo que o que acontece com a gente? Quando vem a palavra de ódio aqui para nós, vai de novo com esse aqui, tem que dar instrução para ele para a gente não fazer besteira aqui na frente da câmera. Eu também não quero ficar com o olho roxo. Então, ele vem aqui, ó, a nossa tendência é fazer o quê? Poxa, eu quero pegar com a gente fica com vontade de não é? Você recebe uma, mas a gente tem que aprender a se controlar. Eu tenho que aprender, volta aqui de novo. Quando vem, eu tenho que aprender só a bloquear, tá bom? Você guarda essa mão aqui, você não precisa revidar. Se for o diabo falando, você revida. Aí você faz tudo com ele. Aí você dá, isso chama combo, né? Esse é o famoso combo. Você defende aqui, já taca no pescoço, já traz de volta na joelhada aqui na boca e depois dá uma paulistinha para acabar ali. Então, faça isso em casa, tá? Eu gosto de Kung Fu, né? A gente tem uns amantes do jiu-jitsu aí, todo respeito, gosto muito de vocês, mas eu fico bem hesitante de ir na aula de jiu-jitsu, gente. Eu lutei judô quando criança, mas tinha uns negócios lá que o cara ficava com a bunda na minha cara, velho.